the mission is so big. A missão é tão grande There's a need everywhere. que há uma necessidade em todos os There's a lot of lugares. people who don't know about Jesus, Há muitas pessoas que não conhecem sobre who's Jesus, never even heard the name of Jesus, que nem sequer ouviram o nome de Jesus. and they need to hear it. E eles precisam ouvir. The Lord said O Senhor disse for us to preach His word, para que a gente pregasse a palavra dele. and then the end shall come. E então viria o fim. That means we have a mission. Isso significa que nós temos uma missão, We each all have a calling, nós temos um chamado, a mandate, a um mandato by the Lord Jesus Himself do Senhor Jesus ele mesmo, to go para ir and to share His word, e compartilhar a sua palavra. even if it's not across the world, Mesmo que seja do outro lado do mundo, where your mission field is. onde o seu campo missionário está. It starts with your home, Começa na sua casa, but then it reaches out to your neighborhood, mas alcança a sua vizinhança and wherever else the Lord would have you to go. e qualquer outro lugar que o Senhor te enviar. It makes me think of Jonah Quero que você pense sobre João in the Bible. e na Bíblia. Jonah was called to Nineveh, Jonas foi chamado para Nínive, but Jonah hated the people from Nineveh. mas Jonas detestava o povo de He Nínive. did not want to go at all. Ele não queria ir para lá. He fought the Lord about it, E ele brigou com o Senhor por isso. but he finally submitted and went. Mas no final ele se submeteu e foi. And sometimes, as missionaries, E algumas vezes como it's missionários, not always the place that we want to go, nem sempre nós vamos para o lugar onde queremos ir. but it's where God wants to send you, Mas é onde Deus quer enviar você. where God needs you, Onde Deus precisa de você. where your gift is needed Onde o seu talento é In this world. necessário in this world. nesse mundo. Yes. Amém. So I'm reminded of a story of a book that I read. Eu lembro de uma história que eu li em um It's livro called The Challenge of Missions. chamado de O Desafio das Missões. And it talks about Queen Elizabeth Fala sobre a Rainha Elizabeth. asking for volunteers Ela pedia to voluntários go to India. para ir para a Índia. And hundreds of young men raised their hand to go. E muitos jovens levantaram as mãos para ir. But when King Jesus asks for volunteers Mas quando o Rei Jesus to pede go voluntários share His word, para ir compartilhar a sua palavra, not everyone wants to go. nem todo mundo quer ir. And it just made me think Isso me fez pensar that I need to do my part. de que eu precisava fazer o meu papel. And it's not about me E não é sobre mim, or where I want to go, ou onde eu quero ir, but where do you need me, Lord? mas onde o Senhor precisa de Where mim, can you Senhor. use me? Onde o Senhor pode me usar. I'm willing to go anywhere. Eu estou disposto a ir a qualquer lugar. Just continue to lead me. Só Continue to lead me continue a me guiar and to guide me e me direcionar and show me the way, e me mostrar o caminho. and I'll go. E eu vou. And I believe God has a specific place for each and every one of you E eu creio que Deus tem um lugar específico para cada um de vocês. to go in His Para name. ir em nome dele. Amen. Amém? So just a little bit about myself. I mentioned that I was born and raised in California, Então, falando um pouco sobre mim, eu nasci e cresci na Califórnia but I had a pretty tough life in California. e eu tive uma vida bem difícil na Califórnia. I lived in a place what I call the ghetto, Eu morei em um lugar onde eu chamo de gueto. Vocês But- entendem, um lugar perigoso. but it's the poor side of the neighborhood, E era o lado pobre da vizinhança, where there's a lot of gangs, onde tinha muitas gangues, drugs, alcohol. drogas, álcool. That was my life growing up. E isso era a minha vida. But thank God at a young age, E graças a Deus, ainda numa idade jovem, as I was running around in the neighborhood with all my friends, quando eu estava lá correndo com meus amigos na vizinhança, there was some preachers who came to the park, e alguns pregadores vieram para o parque. and I heard them sharing the gospel. E eu ouvi eles compartilhando o evangelho.
frente de todos os meus amigos, I gave my life to Christ. eu that entreguei day. minha vida a Jesus. And I wish I could tell you that it was just so wonderful after that. E eu gostaria de poder dizer a você que depois dali foi tudo maravilhoso. But for 1 year, I served the Lord and I was on fire for God. E por um ano eu servi ao Senhor e eu estava muito apaixonado por Deus. But as you know, the devil's a liar. Mas você sabe que o diabo é um mentiroso. He comes to steal, kill, and E destroy ele vem para roubar, matar e destruir. anything and anyone. Qualquer um e qualquer coisa. And so I remember I was at the wrong place at the wrong time, E eu estava lá no lugar errado, na hora errada. and I gave in to temptation. E eu cedi à tentação. I actually started drinking alcohol. E eu voltei a beber álcool. And from my background, E pelo meu passado, you know, from the drugs, the alcohol background that I grew up in, porque eu cresci nesse meio de drogas e álcool. I knew I couldn't mix God with that. E eu sabia que eu não podia misturar Deus com aquilo. And so when I started drinking that day, Então, quando eu comecei a beber naquele dia, yeah, it seemed fun for the night, foi divertido naquela noite. Pareceu divertido. but the next day, Mas no dia seguinte, I felt so bad. eu me senti tão mal. I felt so convicted. Eu me senti tão condenado. Instead of running to God, E em vez de correr para Deus, I ran from Him. eu corri dele, para longe dele. And it was during that, right before that time, E foi um pouco antes daquele momento God was actually speaking to me que Deus estava falando comigo to go to Rhema. para ir para o Rema. And so I'm not sure if you know about Rhema. Okay. Ele estava perguntando se vocês conhecem o Rema. So God was speaking to me to go to Rhema, Então Deus estava falando comigo para ir para o Rema, but I didn't know what Rhema was. mas eu não sabia o que era o Rema. But when I found out, I just knew it was far away. Mas quando eu descobri o que era o Rema, eu descobri que era longe da minha casa. And I didn't want to leave E eu não- my family, Eu não queria deixar a minha família para ir. my friends, Meus my amigos, neighborhood. meus vizinhos. And so that was the time Então where, esse foi o momento where I ended up falling into temptation. onde eu caí em tentação. And I ran from God E eu corri de Deus. when that happened. Because I had a fire for the Lord. Porque eu tinha um fogo por Deus. I loved Him. Eu amava Deus. I was out sharing the gospel Eu estava lá compartilhando o evangelho com as at a young pessoas. age. Numa idade jovem. I remember in my little neighborhood, Eu lembro que na minha vizinhança, after I gave my life to Christ, depois que eu dei a minha vida para Jesus, that I would go and share the gospel with everyone around there. eu ia lá e compartilhava da palavra com todo mundo ao meu redor. And I even had a microphone E eu ainda tinha um microfone that you could talk loud. para você falar mais alto. And I remember all of my friends, old friends, Então, meus antigos amigos, they were all fighting at one house. então eles estavam lá brigando numa casa. And I passed through there and I E seen eu it. passava pela casa e via todo mundo And I brigando. pulled out my microphone Então eu pegava meu microfone and started telling them about e Jesus. começava a falar de Jesus para eles. And as soon as they heard me, Então quando eles me ouviam, they all stopped eles paravam de brigar. fighting. Paravam de brigar. But then they turned around Mas quando eles olhavam e and saw viam it was me, que viam que era eu, and they went back to aí fighting. eles voltavam para brigar. So during that time, though, when I ran from the Lord, Então naquele momento em que eu estava longe do Senhor, I ended up doing crimes, eu, stealing, eu acabei praticando alguns crimes, roubando, and I ended up 10 years in prison e eu passei 10 anos na prisão, because I was just committing a lot of them. porque eu estava cometendo muitos crimes. And I remember while I was in prison, E eu lembro que enquanto eu estava na prisão, I was getting into so much trouble. eu estava tendo tantos problemas. I still knew the Lord in my heart, Eu ainda conhecia o Senhor em meu coração, but I still was just lost. mas eu estava perdido. And I needed Him. I needed the Lord. E eu precisava do Senhor. And I was getting into so much trouble in prison E eu estava entrando em tanto problema lá na prisão, that they wanted to take me back to court a number of times. que ele queria... And they wanted to take me back to court to
give me more time in prison. Ok. Eles queriam mandar ele de volta para o tribunal para que ele pegasse mais tempo de prisão ainda. So, but I remembered my family Então eu lembro da minha família, because it didn't seem like I was ever going to get out. que não parecia que eu ia sair nunca. And not really having a desire, like a strong feeling to give my life back to God. Eu não tinha o desejo de entregar de novo, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. And so I just got on my knees though, Então eu me ajoelhei and I just asked him to help me. e eu pedi que ele me ajudasse. And I remember him just his love falling on me. E eu lembro do amor dele caindo em mim. And then that's when I got out of prison E foi aí que eu saí da prisão. and I met my beautiful wife. E hoje eu tenho uma esposa linda. And when we met, then that's when we left to go to Rhema. E quando ele saiu da prisão, ele conheceu a sua esposa linda. E foi quando eles finalmente foram para o Rema. Yes. And the Lord had brought Rhema back to my remembrance. E o Senhor trouxe o Rema de volta para minha memória. And yeah, so I'm so glad that he did because we have learned so much. E eu fico muito feliz que ele tenha me trazido de volta essa memória, porque a gente aprendeu tanto Going to school, indo para a escola. Bible school, just it's like being food spoon fed. Spoon like Ir para a escola bíblica é como você receber comida na boca. like a baby. You know, so it's like being a baby, just getting fed. Quando você é bebê e te alimentam. Yes. So it was so awesome. So we just got to grow and grow, Então foi maravilhoso, a gente cresceu tanto. and then we went to mission school, and E then, aí nós terminamos o Yes. Rema, fomos para a escola de missões no Rema também. so it's been amazing. It's been an amazing journey. Então foi uma jornada maravilhosa. Me and my wife just got back from Guatemala, E eu e minha esposa acabamos de voltar da Guatemala, in the jungles in Guatemala. na The jungles? selva, na Guatemala? The jungles. Yeah, the wild jungles. Yeah, yeah. Na selva, eles estavam lá na selva, na Guatemala. Yes. It was a little difficult, but it was such a blessing. Foi um pouco difícil, mas foi uma bênção muito grande. And we learned so much. E nós aprendemos muito. And one of the things that I learned too was that it's not always about you. You are a blessing, but it's not always about being a blessing to you going and imparting something to someone. Sabe, eu aprendi que nem sempre é sobre você ser uma bênção, como você indo ser uma bênção para alguém. But God imparting to you. Mas Deus sendo uma bênção através de você. And that's what he did during that trip for E me. foi isso que ele fez comigo durante essa viagem. I always believed in the Holy Spirit. Eu sempre acreditei no Espírito Santo. I knew that he was real. Eu sabia que ele era real. I knew that he lived inside me. Eu sabia que ele morava dentro de mim. But he revealed himself to me in such a way Mas ele se revelou para mim de uma forma tão maravilhosa that I can really have a relationship with him. que eu realmente posso ter um relacionamento com That ele. he is more real than you and I. Que ele é mais real do que você e eu. That he can be your most personal, most intimate, most beloved friend. Que ele pode ser o seu amigo mais íntimo, mais pessoal, mais amado. And that he just wants to help you E ele só quer te ajudar in everything you do, em tudo que você faz. in every area of your life. Em toda a área da sua vida. All he wants to do is for you to ask him. Tudo que ele quer é que você peça a ele. Peça para ele falar Ask com for him to você. show you the way. Peça para ele te mostrar o caminho. Ask him what your future is. Peça para ele te mostrar qual é o seu futuro. Jesus said, Jesus disse: it is better for you é melhor para você that I leave que eu vá, because I'm going to send the Holy porque eu Spirit. vou enviar o Espírito Santo. He's so important in our lives. Ele é tão importante nas nossas vidas. Sometimes we just pray to the Father, Às vezes nós somente oramos ao Senhor, or ao sometimes Pai. we just pray to the Son. Às vezes nós oramos para o Filho, But I know for me, mas eu sei por mim mesmo. I kind of left the Holy Spirit to the side. Eu não posso deixar o Espírito Santo de lado. But he wants to be a part of your life. Quando ele quer ser parte da nossa vida. He lives inside you. Ele mora dentro de He você. dwells there. Ele habita em você. And he's your helper. Ele é o seu ajudador. And I'm so thankful
E eu sou tão that the grato Lord has sent the Holy que o, Spirit to que o us. Senhor enviou o Espírito Santo. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Well, that's not really my message today. Essa não era a minha mensagem hoje, But I just wanted to share. mas eu share queria with you. compartilhar isso com vocês. But what I want to share with you about is faith, Mas o que eu quero falar para vocês hoje é fé, because it's such an important topic. porque é um assunto tão importante. Because the Bible says that without it, it is impossible to please God. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. And so in Mark 11:22, Então, em Marcos 11:23, it says, "Have faith in God." diz: tenha fé em Deus. Or a more literal translation Ou, de forma mais literal, uma tradução mais literal, or meaning ou significado, says, "Have the God kind of faith," tenha o tipo de fé de Deus. or faith of God. Ou a fé de Deus. Have the faith of God. Então, tenha a fé de Deus. So Jesus, the Master, Então, Jesus, o Mestre, our Savior, nosso Salvador, our High Priest of our confession, o sumo sacerdote, He said, "Have the faith of God." disse: tenha a fé de Deus. We need to settle that in our hearts. Nós temos que colocar isso em nossos corações. Jesus was not just speaking of some empty words Jesus não estava falando palavras vazias or some type of hope. ou algum tipo de esperança. He was trying to get us to a whole new level of thinking Ele estava tentando nos levar a um novo nível de pensamento, like God. Like God. como Deus. Thinking like God. Pensar como Deus. Believing like God. Crer como Deus. Having the faith of God. Tendo a fé de Deus. So the number one basic fundamental of faith Então, o fundamento número 1 da fé is believe in your heart, é crer no seu coração not in your head. e não na sua mente. So real Bible faith, Então, a fé bíblica it is of the heart. vem do coração. It's believing God's word É acreditar na palavra de Deus, regardless independente of the situation, da situação, of the circumstances. da circunstância. In Romans 10:17, Em Romanos 10, it 17, says faith comes by hearing diz que fé vem pelo ouvir, and hearing the word of God. ouvir a palavra de Deus. And in Hebrews 11, it says, now faith is a substance E Hebreus 11 diz que Of- fé é a substância of things hoped for. das coisas que se esperam. Another translation says, now faith is giving substance to things hoped for. Uma outra tradução diz que a fé está dando forma, dando substância às coisas que se esperam. So hope Então, esperança doesn't have substance, não tem substância. but faith is giving substance to that hope. A fé dá substância para as palavras que nós cremos. The simplest definition of faith A definição mais simples de fé is to act like the Bible is true, é agir como se a palavra fosse a verdade, because it is true. porque é a verdade. So everything that we need is available through faith. Então, tudo que nós precisamos está disponível por meio da fé. Amen. Amém? So faith is acting on God's word. Então, fé é agir conforme a palavra de Deus. So it's not just enough for us to believe the word, but we also have to act on it. Então, não é suficiente apenas crer na palavra, mas nós temos que agir conforme a palavra. And faith requires three things. Então, a fé requer 3 coisas. One Primeiro, is believing, é crer. and two is speaking, Segundo, é falar. and then the third one is acting on God's word or what he speaks to you about. E a terceira é agir na palavra de Deus ou no que ele falou para você. So just speaking the word in Matthew 12 to 36 through 37, Em Mateus 12, I'll just share a little bit of it and then we'll. 12:36. It says, speaking of words, it says every idle word man speaks, they will be held accountable for.
Diz que toda palavra que o homem falar, dela darão conta no dia do juízo. Então, So that word idle means unemployed. ok. Toda palavra vazia, sem sentido, Yeah, unemployed, non-working. que não funciona. Yes. So that word idle means unemployed, non-working. In other words, the power and authority Então, o poder e a autoridade that God has given us que Deus nos deu with our words, com as nossas palavras, that we don't use them. que a gente não usa, That's what he's talking about, idle. está dizendo vazio. Every idle word. Toda palavra frívola, toda palavra vazia. We're the only people on this planet Então, as únicas pessoas that nesse God has planeta given us que Deus power deu and poder authority e to autoridade speak his word. para falar a palavra dele. But yet, even though we know that Mas mesmo sometimes, que a gente saiba disso, que ele nos deu esse poder, even being surrounded by faith people, mesmo cercados de pessoas de fé, by believers, por crentes, we believe it in our hearts nós cremos no nosso coração that Jesus is the high priest of our profession, que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, our confession. da But- nossa profissão de fé. But yet, sometimes Mas algumas vezes we get lazy nós ficamos preguiçosos and we don't actually speak his word e out a of gente our mouth. não fala a palavra dele. And that's what he's saying. Idle, every idle word. Então ele está dizendo que toda palavra frívola, vazia, que os homens proferem, Yes, we shall be held accountable for. nós vamos prestar contas. So our words Então as nossas palavras are spiritual containers. são containers, são cápsulas espirituais. Yeah. When spoken, Quando falamos, they produce blessings, elas produzem bênção, they produce life, produzem vida, they produce power. produzem poder, They are working for you. que estão trabalhando para você. But they also, if spoken negative, Mas se nós falarmos negativamente, they can produce cursing, elas podem produzir maldição, death. morte. So that's why, just like it says in James, it's important for us to put a watch over our mouth. Então, por isso que é tão importante, como diz lá no livro de Tiago, que nós temos que controlar a nossa língua. We should pray and ask the Lord to help us to watch the words we speak. Nós temos que orar e pedir ao Senhor que nos ajude a observar o que nós estamos falando, as palavras que estamos dizendo. So in Matthew, in the same verse that I just spoke about, where it says idle words, Então, nesse mesmo versículo que fala da palavra frívola, vazia, in verse 37, no verso 37, it says, "For by your word you will be justified, or by your word you shall be condemned." porque diz no verso 37 que por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. Yes. And this is Jesus speaking, Então, isso é Jesus and falando. his words mean something. E as suas palavras significam algo. So we have the power and authority to produce life, Então, nós temos o poder e a autoridade de produzir vida, to advance God's kingdom, para fazer o reino avançar, o reino de Deus, to bless our family, para abençoar nossa família, our children. nossos filhos. So the spirit of faith requires believing and speaking. Então, o espírito da fé requer que a gente creia e fale. Believing is the attitude of faith, Então, crer é uma atitude de fé. and speaking is the initial act of faith. E falar é um início de um ato de fé. So if you could read Mark 11:23. Então, nós vamos ler Marcos 11, no verso 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amen. So Jesus is telling us that we can have what we say Então Jesus está dizendo que nós podemos ter o que dizemos. if what we're saying comes from faith Se o que nós dizemos vem de fé in our heart. no nosso coração. But if you take notice in this verse, Mas se você observar nesse versículo, the saying part is mentioned 3 times. a palavra disser é dita 3 vezes, escrita 3 vezes. But
believing part is only mentioned one time. Mas o fato de a palavra crer só se pronuncia uma vez. So this is a spiritual law. Então essa é uma lei espiritual. And God never does anything without saying it. Então Deus nunca faz nada sem sentido. God is a faith God. Deus é um Deus de fé. And he releases his faith through words. E ele usa a sua fé através de palavras. Jesus did the same thing. Jesus fez a mesma coisa. He spoke to the fig tree. Ele falou para a figueira, He spoke to a blind man. ele falou para um cego, He even spoke to a dead man. ele até falou para um homem morto. And they all obeyed him. E todos obedeceram a ele. In Ephesians 5:1, E Efésios 5:1 it literally tells us nos diz literalmente to be imitators of God. para sermos imitadores de Deus. So Jesus would not tell us to do something Então Jesus não nos diria para if we fazer were algo not capable of se nós doing não it. pudéssemos fazer, se não fôssemos capazes de fazer. Amen. Amém? So my wife has something great to share with Então, you. She's minha going to finish this esposa tem algo importante para compartilhar com vocês também. concerning the fig tree that I just spoke of. Então ela vai continuar So I'm gonna let her compartilhando. come up and Então vou finish. deixar ela vir terminar. Amém? So George shared that when I want to piggyback off his testimony. Eu quero pegar um pouco sobre o testemunho dele. When he came out of jail, Quando ele saiu da prisão, we met, and so before we dedicated our lives to Jesus, we went through very rough patches. então quando ele saiu da prisão, nós nos conhecemos e antes da gente entregar as nossas vidas ao Senhor, se comprometer com o Senhor, nós passamos por coisas muito difíceis. And one of them was alcohol in our lives. E uma delas era o álcool nas nossas vidas. And so by the mercy of God, he rescued us. Então, pela misericórdia de Deus, ele nos resgatou. George and I connected. It was very rough. George had luggage with him. I had luggage behind me. Então, quando a gente se conheceu e se encontrou, foi bem difícil, porque ele tinha uma bagagem com ele e eu tinha uma bagagem comigo. And so you can imagine life without Jesus. It was very hard. Então, você pode imaginar como era a vida sem Jesus. Foi muito difícil. I had just became a widow. I had 2 children. One was 5 and one was 1. E eu tinha acabado de me tornar viúva. Eu tinha 2 filhos, um de 5 e um de... And one was 1. E o outro menor tinha 1 ano. And so we met and we connected together and we did life together. But the problem was we didn't have Jesus. Então, a gente se conheceu, a gente começou a nossa vida juntos, mas a gente não tinha o Senhor fazendo parte. And so we tried to do life on our own the best we could. Então, a gente tentou fazer a vida o melhor que a gente pôde. George was at work all the time. I was working, and by then we had 1 son, so we had 3 boys all together. Então, ele estava trabalhando o tempo todo e eu também estava trabalhando e a gente já tinha mais um filho, então a gente já tinha 3. Try to stay active with them, sports, and trying to do everything. But in the weekends, there was always an opportunity to drink, and we would drink together with the family, celebrating, but it sneaked up on us. E, então, a gente passava a semana bem, tentando fazer esportes, mas no fim de semana sempre tinha a oportunidade de beber. E a gente bebia com a família. And little by little, the enemy, he came deceiving us. We didn't realize that we were going into a deeper hole. E a gente não percebeu que o inimigo estava pouco a pouco nos enganando e a gente estava entrando num buraco. And so we did try it on our own to get to a better place. But we know that without Jesus, it's impossible. Mas a gente tentou, da nossa forma, chegar a um lugar melhor, mas a gente sabe que sem Jesus era impossível. And so thankfully, after trying to do life on our own, I'd want to say 13 years later, finally, God got a hold of us, and he got a hold of George first. Então, finalmente, depois de 13 anos juntos, Deus conseguiu capturar George, Deus conseguiu encontrá-lo primeiro.
Aos dois, mas primeiro a ele. Yes, and then so finally, I said to myself, that's his choice. I'm gonna continue my life the same way. It was the worst thing I could say and do. Então eu disse para ele, não, essa é sua escolha, eu vou continuar a vida do meu jeito, mas foi a pior coisa que eu poderia fazer. And so he will go to work, and I will stay home and do what I needed. And when he will come home, sometimes I will be drinking already. Então ele ia trabalhar e eu ficava em casa, e às vezes quando ele voltava para casa, I started noticing the change in him. e eu comecei a perceber a mudança nele. And I started seeing, this is not the George I know. Something is very different. E eu comecei a perceber, esse não é o George que eu conheço, algo diferente está acontecendo com ele. I started feeling convicted. E eu comecei a me sentir condenada, And constrangida. And then I said, okay, I'm going to stop drinking one day. And I set the date. Então eu disse, eu vou parar de beber um dia, e eu aí estabeleci a data. And thank God, God's mercy came. And before I even got to the day I said, he'd rescue me. And he freed me completely that day. E graças a Deus, pela misericórdia dele, que antes desse dia chegar, esse dia que eu tinha estabelecido para parar de beber, antes mesmo desse dia, ele veio e me resgatou. Yes. And let me tell you, it was a battle. I had such a horrible uplifting when I was a child. And so I had depression, had so much dealing. And I had tried on my own, but it was impossible. E foi uma batalha, porque eu tive muitas dificuldades quando no meu crescimento. E eu tentei com as minhas forças, eu tive depressão, mas no meu jeito não era possível. But see, I want to take you to Mark 11. E eu quero te levar para Marcos 11, 11:14. verso 14. Where Jesus spoke to the fig tree. Quando Jesus falou para a figueira. And we can read it. E ele disse, então lhe disse Jesus, nunca mais, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. And so you see, when he rededicated his life, he expected me to do the same. Então, quando George voltou para o Senhor, dedicou a vida dele novamente ao Senhor, ele esperava que eu fizesse o mesmo. But the thing is that it wasn't on his time. Mas não foi no tempo que ele esperava. It was on his time. Foi no tempo que Deus esperava. George will get frustrated. Ele ficou frustrado. But the Lord spoke to him. Mas Deus falou com ele. And told him. E falou para ele. It is not on your time, George. It is on my time. Não vai ser no seu tempo, George. Vai ser no meu tempo. And so George asked him, so what do I do? Então George perguntou para ele, Deus, o que é que eu faço? And he told him, love her. E ele disse, ame ela, ame-a. And so I know a lot of you. Eu conheço. I know maybe a lot of you. Então eu conheço um pouco. Many of you. Eu conheço muitos de vocês. Muchos de ellos. Are probably struggling with something. Então, eu imagino que muitos de vocês provavelmente estejam lidando com essa situação. Or with the family member. Ou com algum membro da família. That are dealing with some sort of addiction. Que estão lidando com alguma forma de vício. And they're probably feeling like giving up on them. E talvez você esteja sentindo como se você deveria desistir. I'm here to tell you not to do that. Mas não desista. Don't give up. Eu estou aqui para dizer, não desista. You continue to love on them. Continue a amar eles. And pray for them. E orar por eles. Our God is so good. Nosso Deus é tão bom. He will never give up on us. Que ele nunca vai desistir de nós. Just what he did for me and George. Então, o que ele fez para George e eu, He can do it for all ele of pode you. fazer por todos For vocês. all your family Por members. todos os seus membros da família. And see right here in Mark 11, 20. I don't have my glasses. This one here. Yes. 20. Can Então, you read that? no Marcos 11, verso 20, eu vou ler. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz.
And so see, that's what happened with me. Então foi isso que aconteceu comigo. George was praying George estava orando and he wasn't seeing any e ele não changes. estava vendo nenhuma mudança. But little did he know Mas ele não sabia that my inside something was que changing. dentro de mim algo já estava mudando. And that's the same thing for you all. E isso acontece com todos vocês. When you're praying out to your Father, Quando você está orando ao Senhor, those are not empty words. essas não são palavras vazias. George just told you about your words. George falou sobre as suas palavras. And just be assured that those words are being heard by your Heavenly Father. Só tenha certeza que essas palavras estão sendo ouvidas pelo seu Pai. And don't lose hope. E não perca a esperança. Because even if you can't see it with your eyes, Porque mesmo que você não possa ver com seus olhos, it's working. está funcionando. Just like this fig tree. Como essa árvore aqui. When Jesus spoke to it, nothing happened at that very moment. Quando Jesus falou com a árvore, com a figueira, nada aconteceu visualmente naquela hora. It says here, the next day, when they Aqui came, diz que no dia seguinte, quando eles voltaram, the tree withered. And so that is what happened with us. a árvore secou. Então é isso que acontece conosco. And I want to invite you all to continue to stand strong. E eu quero convidar todos vocês a continuar fortes. And don't lose heart. Não perca o coração. Continue to pray for those that you love Continue a orar por aqueles que você ama. and love them. E ame eles, ame-os. And believe me, you will see changes. E acredite que você vai ver mudanças. Because it is not on our time, but it's on His time. Porque não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Yes. And so I want to encourage everyone to be mindful of our actions. Então eu quero te encorajar a ficar consciente das suas ações. Because see, sometimes we think that Porque às vezes a gente pensa people are not noticing, que as pessoas não estão observando. but that's not true. Mas isso não é verdade. We are the light. Nós somos a luz. We are a walking testimony Nós somos um testemunho ambulante of what God has done for us. do que Deus fez em nós. And so we can be effective to those that are around us Então nós podemos ser efetivos com aqueles que estão ao nosso redor, by our words and our actions. com palavras, Our words and our actions. com as nossas palavras e as nossas ações. And so I urge you to just love one another Então eu encorajo vocês a amar uns aos outros and don't give up. Don't give up. e não desistam. Yes. And so, do you want me to do the invitation for salvation? And so we are thankful for allowing us, Pastor, to share with you. Nós somos gratos por permitir que a gente compartilhasse. I pastor. believe in my heart that this has helped with someone that is going through situations. Eu creio no meu coração que isso ajudou pessoas que estão passando por essa situação. It might be very different than our situation, but we are transparent because we have been redeemed and we are loved. And so we know we want to be able to minister with our testimony to those that are around us. Pode ser que a situação não seja exatamente igual à nossa situação, mas nós somos transparentes. Deus nos resgatou e a gente quer que o nosso testemunho abençoe pessoas. And just how He did it for us, He can do it for anyone. And I'll E say it assim again. como Ele fez por nós, Ele pode fazer por qualquer um de vocês. Você acabou de assistir a esse vídeo, eu espero que ele tenha sido um combustível para te impulsionar adiante. Então, ativa logo o sininho aqui, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, a fim de que outros também possam ser impulsionados por essa palavra. Deus te abençoe!